Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, como prometido, nós iniciaremos uma série sobre o livro do Apocalipse, o aviso do fim, né? E hoje é o nosso primeiro vídeo. E como o nosso primeiro vídeo, nós vamos discorrer aqui um pouco sobre o início, né, desse primeiro capítulo. Lembrando que esse livro ele é um pouco extenso, então é um livro com muitas revelações, com muito conteúdo. Então eu não vou aqui discorrer detalhe por detalhe, porque aí a gente não ia ter fim aqui, né, sobre essa série. Então vamos fazer um resumo aqui de algumas partes, né? Então eu vou comentar com vocês alguns significados, vou comentar com vocês algumas palavras aqui. O livro de Apocalipse, ele é um livro muito complexo, né? Mas se você se aprofundar, você vai se apaixonar. Eu me apaixonei quando eu comecei a estudar o livro do Apocalipse, né? E eu não consigo parar porque é algo tremendo. E em 3D, estamos vivendo um apocalipse em 3D, né? Nessa geração que nós vivemos, muitas coisas estão se cumprindo e principalmente no ano de 2020, esse ano que ainda estamos vivendo, foi um dos anos que mais aconteceu sinais do fim. Então vamos lá, né? Começar a nossa série. Quero dizer aqui para vocês que eu estou muito feliz. Quero dizer aqui para vocês também que foi uma luta. Gente, falar sobre as profecias não é fácil, certo? Eu não posso estar falando aqui qualquer coisa, eu não posso estar aqui marcando data. Então é uma coisa muito séria, né? E eu confesso para vocês que já era para me ter passado isso para vocês, já era para ter iniciado essa série, mas foi uma luta para começar, certo? Foi muitos empecilhos, né? Não é fácil estar falando sobre isso. Então, desde já, você que é cristão, você que entende, já pode orar aí por essa série, né? Para que Deus venha revelar coisas extraordinárias para nós aqui. E dizer que eu estou muito feliz mesmo de começar essa série, né? E poder passar um pouco para vocês do conhecimento que eu tenho, um pouco para vocês do que a palavra fala, e isso é de suma importância, tá bom? Então vamos iniciar essa série maravilhosa. Bom, gente, no nosso primeiro vídeo nós vamos falar aqui sobre o primeiro capítulo, né? E o primeiro capítulo, primeiro eu quero discorrer para vocês aqui o que significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação, né? Ele é um livro de revelação que fala, que nos revela, né, o fim dos tempos, que nos revela os últimos dias que nós temos aqui nessa terra, né? Nos fala do nosso futuro, né? O nosso futuro no céu com Jesus, nos fala do nosso futuro aqui na terra, né? O que a gente vai passar aqui na terra, né? Então, ele é um livro muito importante, principalmente para os nossos dias de hoje. A gente precisa estar atento aos sinais, né? Então, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente começa a abrir um entendimento e a gente começa a perceber exatamente o que a gente precisa fazer. Como assim, Sinamim? Bom, no livro de Apocalipse ele revela o fim dos tempos, não é isso? Então, ele lá já tem o fim, já mostra o fim. Então, quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente começa a ter um temor muito grande. E por que esse temor? Porque a gente vê tudo que vai acontecer, todas as tribulações que vão acontecer. Essa é a parte do temor. Mas também, em contrapartida, nós, quando conhecemos essa palavra, quando estudamos essa palavra, nós temos uma alegria e uma esperança tão grande. Porque também neste livro nos revela o nosso
fim, né? O fim ao lado daquele que nós tanto ansiamos e tanto esperamos para estar ao lado dele, aquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus Cristo, né? E nós ansiamos porque nós vamos conhecer a morada que ele prometeu, que foi fazer para nós. A morada que ele fez está lá esperando por nós, que somos cristãos e que cremos em Jesus Cristo. Então, em contrapartida, a alegria e a esperança, né? A ansiedade de poder saber que esse dia está muito próximo da nossa redenção, né? Todos os sinais já estão aí e nós ansiamos todos os dias, Maranata, Senhor, vem Jesus, né? Então vamos lá. Como eu falei, o livro Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação. E quem escreveu este livro? Este livro ele foi escrito pelo apóstolo João, né? Ele foi escrito pelo apóstolo João, mas foi Deus revelou para o anjo revelou, Deus revelou para Jesus e Jesus revelou para o anjo e o anjo revelou para o apóstolo João, né? Então vamos lá. E foi escrito no grego, né? E por volta de meados de 96 depois de Cristo, o Apocalipse, né? Então, em 250 depois de Cristo, foi traduzida a Bíblia e foi traduzido para o inglês, né? Este livro do Apocalipse, ele contém 404 versículos e 265 desses versículos contêm citações extraídas do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver muito aqui, quando a gente começar a discorrer, a ler sobre o livro do Apocalipse, a gente vai voltar muito ao Antigo Testamento, porque muitas profecias do Antigo Testamento vai aparecer nesse livro do Apocalipse. É necessário citar aqui para que vocês tenham um entendimento do que está escrito no Apocalipse. A gente vai precisar voltar um pouco à história, né? E você vai ver muitos cumprimentos dessas profecias citadas no Antigo Testamento. Então a gente tem que prestar bastante atenção para poder ter um entendimento, porque não é fácil entender o livro do Apocalipse, mas se você começar a ler e buscar, você nunca mais vai querer parar, você vai se apaixonar, né? Então, é um livro que tem muitos símbolos, é um livro que tem umas pessoas que discordam de umas coisas e outras não. Por exemplo, sobre o arrebatamento, existem pessoas que creem no arrebatamento, outras não, né? Então, o livro de Apocalipse você vai desvendar e vai descobrir muitas coisas, né? Então, vai ser uma viagem na leitura muito apaixonante, né? E eu aconselho vocês a acompanhar comigo, e não só assistir os vídeos aqui, mas quando terminar o vídeo, estudar bastante, né, sobre o que a gente discorreu aqui no livro, para que a gente esteja em união aqui, né? E com certeza o Espírito Santo vai te revelar, né? Vai trazer a sabedoria e o entendimento. Para gente estar aqui, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, né? Porque o livro de Apocalipse é um livro muito profundo, como eu falei para vocês aqui no início. Então é necessário que a gente esteja alinhado nessas coisas, tá bom? Então a palavra Apocalipse no grego, quando traz a tradução da palavra grega mesmo, significa retirar o véu, né? Revelar a verdade. Então o que a gente vai falar aqui é exatamente a verdade, né? Então a gente vai ver que lá no capítulo 1, no versículo 3, existe uma grande promessa de quem lê e se aprofunda nessas profecias, nesse estudo de Apocalipse. Existe uma bênção específica para as pessoas que estudam isso. Então, fica ligadinho que a gente vai discorrer sobre isso. Existe uma bênção especial de Deus para quem procura estudar estas profecias, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o autor deste livro, escrito pelo João, o apóstolo João, né? Ele era o último apóstolo vivo na época, o apóstolo João, né? Por causa da perseguição da palavra de Jesus, o apóstolo João ele sofreu muita perseguição, né? Então, ele estava na ilha de Patmos, exatamente pela palavra de Jesus. E o rei daquela época, né, jogou ele lá,
porque tentou matar o apóstolo João de todas as maneiras e não conseguiu, né? E a última alternativa que ele achou é jogar ele lá, ficar esquecido onde não tinha ninguém, né? E para que ele morresse de angústia sozinho lá, mas foi o lugar onde ele teve a maior revelação de todos os tempos, né? Olha que tremendo. João estava na ilha de Patmos, né? Jogado, esquecido, para que ele morresse sozinho lá, por causa da palavra de Jesus. E Jesus teve um encontro com ele naquele lugar, onde ele pôde ter a maior revelação. Olha que coisa maravilhosa. Então, já deixando uma deixa para vocês aqui, você talvez ache que você esteja jogado, abandonado, onde todas as pessoas estão contra você, mas neste lugar de angústia, de medo, de depressão, Jesus pode ter um encontro contigo e Ele pode te fazer a maior revelação da sua vida, né? Então já receba essa palavra hoje em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. O Apocalipse do capítulo 1, do versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui existe uma hierarquia, como eu falei para vocês, né? A revelação de Deus para Jesus, né? Então aí Jesus mostrou para o anjo enviou a notificação a João, né? Sobre a revelação, né? Existe uma hierarquia, existe uma organização. Com Deus tudo é perfeito, tudo organizado, né? Então, assim, vamos lá. Lá no versículo 3, né, capítulo 1, versículo 3, fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aqui está dizendo que nós temos uma bênção específica, né, para quem estuda essas profecias. Então, meu querido, não perca essa chance e essa oportunidade. Comece hoje a tua leitura do Apocalipse, o teu estudo do Apocalipse. Se aprofunde neste livro, tremendo, maravilhoso. Temos certeza absoluta que você vai se apaixonar e você não vai mais querer parar de estar mergulhado profundamente nessas palavras de revelação, tá bom? E vamos lá. Capítulo 1, versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Gente, vou parar a nossa série hoje por aqui. Na próxima série, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar exatamente algumas situações sobre esse versículo 4 do capítulo 1, né? Porque fala das 7 igrejas e fala dos 7 espíritos, então eu preciso discorrer aqui para vocês sobre o que isso quer dizer, tá bom? Então, nossa série fica por aqui hoje, nosso primeiro vídeo. Espero que vocês nos acompanhem, estejam conosco, atentos, porque vai ser tremendo, maravilhoso. Vai ser uma série para abrir os teus olhos, revelar a verdade. E eu tenho certeza, no nome de Jesus Cristo, que as escamas dos teus olhos vão abrir, porque o sangue de Jesus vai ter poder neste vídeo, porque ele é consagrado a Jesus, tá bom? E que você possa compartilhar com outras pessoas, se você for edificado por ela, em nome de Jesus. Então, um beijo, espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Um beijo e tchau.